da audiência que ela ganhou do Bolsonaro. O Danilo Gentili, que já tinha um programa consolidado à noite, ele ficou impressionado com o pico da audiência do programa dele. A Luciana Gimenez, que já era o canal do povão, ficou assustada com a audiência do Bolsonaro em 2018. Ou seja, o Bolsonaro, ele foi a resposta que o povão estava desejando por décadas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente. Então o Bolsonaro, então, como o Ramage falou, teve etapas, né? Primeiro silenciou, primeiro botou tornozeleira eletrônica, restringiu visita. Ele censurou várias postagens do Bolsonaro. Isso. E aí silenciou o Bolsonaro. E aí depois botou no domiciliar, depois prisão. E depois prisão. E com isso eles achavam que, pronto, acabou. Qualquer candidato que vier competindo com o Lula vai ganhar. Porque o Bolsonaro está preso, os bolsonaristas não têm mais em quem votar. Esse era o cenário, esse era o discurso em Brasília. Essa era a estratégia do sistema. Os caras fizeram isso, e aí tava aquela corrida, pesquisa, vai ser Tarcísio, vai ser Caiado, vai ser Zema, vai ser Ratinho Júnior. De repente, o Bolsonaro, de dentro da cadeia, escreve uma carta e muda tudo. Flávio Bolsonaro vai ser o meu candidato. Voltar só um pouquinho, porque estava no alinhamento ali de quem do Centrão, o Tarcísio à frente, mas o que acabou sendo verificado, né? Na época ali o Tarcísio tinha uma aprovação do STF, da Globo, do mercado, do Centrão. O Bolsonaro olhou, opa, tem alguma coisa errada nisso aqui tudo. E aí, para o Bolsonaro ter alguma benesse, teria que apoiar o Tarcísio. O Tarcísio sempre foi leal ao Bolsonaro no governo Bolsonaro. Hoje, a gente viu naquele momento, né, que estava vindo uma linha de acabar com o bolsonarismo só para tirá-lo da cadeia e aprovar alguém que estava muito mais ao lado do sistema. Então, essa foi a estratégia do sistema, de se manter no sistema, um STF sem contradição nenhuma, sem questionamento nenhum, colocar uma pessoa que não iria combater, mudar, fazer o país voltar a ter liberdade de expressão e ter a divisão entre os poderes. Então, o Bolsonaro viu, olha, desse jeito não dá, estamos fazendo chantagem comigo. Prendem a pessoa e há uma chantagem. A gente tratou isso muito, está superado. Tarcísio vai concorrer ao governo de São Paulo e Flávio Bolsonaro para presidente. E aí veio a carta do Bolsonaro. Vai lá, Alan. E aí, com a carta do Bolsonaro, todo mundo ficou extasiado, né, do sistema, ficou assustado. Falou assim, pelo amor de Deus, não é possível. Vai ser fácil. A gente vai botar o Flávio Rachadinha, Flávio... Como é o nome lá do ex-assessor? Queiroz. Flávio Queiroz, Flávio Rachadinho, Flávio Lavatoga. Vai ser fácil. Vamos derrubar o Flávio. Vincular a milícia. Aquelas canalices todas. Isso. Aí, nada disso funcionou. Aí veio o Banco Master, né? O Flávio, na verdade, foi o Daniel Vorcari, e também não funcionou. Aí, agora é que eu quero que o pessoal preste atenção nesse áudio da Natuza Neri, porque eu quero comentar esse áudio. A partir da sua coluna no Valor, eu quero falar da direita não bolsonarista para entender o que aconteceu com ela ao longo dos últimos anos de ascensão do bolsonarismo. Prestem muita atenção que ela já meteu o tal da direita não bolsonarista. Direita não bolsonarista. Vamos continuar aqui ouvindo o áudio da Natuza Neri para a gente poder entender. E qual é o futuro dela nesta eleição? A direita não bolsonarista sofre hoje de uma síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe, é um famoso sequestro da década de 70 na Suécia, em que os sequestrados ganharam uma simpatia enorme pelos sequestradores. E o fato é que a direita não diretamente ligada aos bolsonaristas raiz, é uma direita hoje que foi sequestrada pelo bolsonarismo. Sequestrada de tal modo que não é capaz de fazer uma crítica forte a Bolsonaro. E não é só agora, Natuza. Nos últimos 4 anos, essa direita não conseguiu se separar. E acho que, portanto, esse episódio do Flávio Bolsonaro mostra como o sequestro foi muito forte. Por que ocorreu esse sequestro, essa síndrome de Estocolmo? Primeiro porque Bolsonaro, na verdade, foi o primeiro, desde a redemocratização, a dizer claramente que era de direita... Peraí. Primeiro ele está dizendo que houve um sequestro
depois ele reconhece que o Bolsonaro foi o primeiro que realmente inaugurou esse negócio de eu sou de direita mesmo, eu não sou socialista, eu não sou marxista. Ou então fala assim, não, eu não sou, como é que é, social-democrata, que não sei o quê. Depois o Bolsonaro falou algumas coisas, eu lembro que foi muito duramente criticado, né? Acho que ele falou, como é que era? Que ele era, não lembro agora o termo, mas o Bolsonaro, ele deixou claro que ele era de direita. E agora eles estão percebendo que não tem como mais sequestrar o movimento liderado por Jair Messias Bolsonaro. A gente já está aqui com o nosso convidado, hoje, que não é mais convidado, agora ele já é membro da bancada aqui, todas as terças-feiras, jamais. Caivano, meu irmão, boa tarde. Ô, meu irmão, boa tarde, você me ouve bem? Escutando muito bem. Percebeu? A gente está com o microfonezinho top aqui agora. Tá funcionando bem aí, ó? Tá ótimo, Eu não tá sei perfeito. Vocês estão irretocáveis. Boa tarde a você, meu irmão. Boa tarde a um outro irmão, doutor Alexandre Ramagem. Uma satisfação enorme estar aqui com essa audiência qualificadíssima, Alan. Uma felicidade estar contigo também, Caivano. Obrigado, bom, querido. Sempre estar contigo aqui nas terças-feiras. Obrigado. Então, eu estava puxando aqui a conversa na nossa rodinha, porque o programa Conversa Timeline é para a gente bater papo mesmo, né? Eu quero falar ainda da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro, de novo, busca e apreensão no Cláudio Castro. Teve um líder do PCC que foi preso, havia sido solto, e a esposa do desembargador que soltou esse chefe do PCC, ela fez uma reforma na casa dela com dinheiro em cash, né, muito dinheiro. A gente vai falar de tudo isso hoje, mas o ponto crucial aqui do início do nosso bate-papo, Caivano e Ramagem, é esse. Eles tentaram de todas as maneiras acabar com o Bolsonaro. E aí, a Natuza Neri estava ali gravando um áudio dizendo que a direita e o bolsonarismo diante do abalo na candidatura de Flávio, ou seja, ela reconhecendo a força que Bolsonaro tem, e toda hora eles pensam que vão derrubar Bolsonaro. Vamos só continuar ouvindo esse áudio aqui rapidinho, que eu quero ouvir vocês dois. Ganhar apoio popular e ganhar a eleição. A direita brasileira sempre foi muito envergonhada, sobretudo no plano nacional. E Bolsonaro deu o nome aos bois. Com isso, ele ganhou uma liderança política que é efetiva, sobretudo é popular, tem voto. Há uma segunda razão, que o bolsonarismo tem um piso muito alto. Piso que vai de 20% a 30%, dependendo do desempenho do candidato do bolsonarismo, que significa que mesmo com muita crise, uma direita não bolsonarista dividida não ultrapassa o bolsonarismo, seja ele Flávio ou Jair Bolsonaro. Terceiro, a forma como o bolsonarismo lida com os adversários do seu próprio campo. Se a gente lembrar os políticos que brigaram com o bolsonarismo, a grande maioria deles, Natuza, está hoje no ostracismo. O bolsonarismo, eles têm um poder de dissuasão a partir das redes sociais. Agora é legal ele explicar o porquê, né? Porque enquanto ele está dizendo assim, todos que quiseram trair, porque ele não falou isso, né? Eu estou traduzindo o que ele falou. O português dele é um pouco diferente do nosso. Todos os traidores do Bolsonaro caíram no ostracismo. Foi isso que ele disse. Tô mentindo? Ele falou isso. Todos os traidores de Bolsonaro caíram no ostracismo. E aí ele fala assim, é interessante como eles lidam com os adversários no próprio campo. Eu acho interessante, Caivano e Ramagem. Eu vou continuar dando play nesse vídeo, mas eu vou pausar para conversar com vocês. Eu acho interessante isso porque é um troço tão bizarro. É como se fosse assim, ninguém tem coragem de começar a jogar vôlei na praça que só joga futebol. Tá? Aí uma pessoa vai lá e fala assim, eu vou jogar vôlei aqui. Aí o cara vai lá, consegue a bola, consegue a rede, consegue a faixa para colocar nos limites da quadra, começa a jogar, cria um campeonatozinho ali legal pra caramba. Ninguém queria jogar o tal do vôlei ali no campinho de futebol da rua. Tô imaginando aqui o Oswaldo Cruz, onde eu morava, que tinha praça ali, onde a gente só jogava futebol, depois o pessoal passou a jogar vôlei, tá? E aí você inicia o campeonato, você incentiva todo mundo que estava com vergonha de jogar vôlei, passou a jogar. Aí você tem a credibilidade das pessoas, você tem a alegria da galera, você tem o apoio do pessoal. Isso eu tô falando de esporte, porque em política o negócio é muito pior. Em política, avião cai, helicóptero cai, ex-membro político, como é o caso do Celso Daniel, morre, eles estão
apoiando PCC, Comando Vermelho, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas. Eu ainda estou falando só de esporte. E aí você inicia tudo. Você é o iniciador, você que incentivou. As pessoas começam a ganhar apoio porque elas estão tirando foto contigo, porque elas estão andando com você em todo o território nacional. Você compartilha, essas pessoas acabam ganhando seguidores. E aí, quando você já não quer mais cumprir os horários do jogo do vôlei, mas o nosso horário é de 2 da tarde, porque a gente já combinou com o pessoal do futebol, vai ser o de 5 da tarde, então a gente vai jogar de 2 até as 5. Estou usando termos bem simples, Caivano e Ramaz, não é menosprezando a minha audiência, não, pelo contrário, eu creio que é a audiência mais qualificada que nós temos hoje, é a audiência do Terça Livre da Timeline, e o mérito não é meu, pelo contrário, Ítalo Lorenzon, Sousa Sepúlveda, vários grandes nomes passaram pelo Terça Livre, pela Timeline, então eu não menosprezo a minha audiência, eu estou tentando deixar a coisa de uma maneira palpável e simples, só isso. O Bolsonaro é quem conseguiu abertura para essas pessoas. O Bolsonaro é quem fez canais e influenciadores ganharem audiência. As maiores audiências de entrevistas políticas no Brasil vieram de Bolsonaro. Na verdade, não é nem de entrevistas. Se você pegar medidores de internet, tem vários, eu uso do Playboard, mas tem tantos outros. Vou até procurar aqui uma para mostrar para vocês daqui a pouquinho, do Playboard. Mas se você usar qualquer site que mede a maior audiência, o vídeo mais assistido do país, dentro de política ou não política, no Brasil, o Bolsonaro é o recordista. Todo mundo queria entrevistar o Bolsonaro. Eu me lembro quando aquela menina lá do Rio de Janeiro, a atriz Fontenelle, eu me lembro quando a Fontenelle, que já tinha uma audiência absurda, entrevistou o Bolsonaro, ela ficou assustada com o tamanho da audiência que ela ganhou do Bolsonaro. O Danilo Gentili, que já tinha um programa consolidado à noite, ele ficou impressionado com o pico da audiência do programa dele. A Luciana Gimenez, que já era o canal do povão, ficou assustada com a audiência do Bolsonaro em 2018. Ou seja, o Bolsonaro, ele foi a resposta que o povão estava desejando por décadas. Décadas o Brasil queria aquilo ali. Um político que falasse com o povo, na linguagem do povo, aquilo que o povo queria ouvir. E aí eu estou segurando muito o microfone, eu passo a palavra para vocês. Eles estão impressionados, Caivano, que o Bolsonaro continua tendo apoio.